Meus irmãos, nós iremos nesse momento para a pregação da palavra do nosso Deus, e é sempre uma grande expectativa, como é todo o ato da liturgia do culto. Pregação também é adoração ao Senhor. Temos vivido tempos que não são poucas pessoas que sofrem, ainda que vivemos numa nação de um clima agradável, de oportunidade talvez para alguns, outros nem tantos, mas é um país que nos dá liberdade, temos ainda a liberdade de poder ir e vir. O nosso país não é um país que está sujeito a alguma guerra estrangeira, talvez aí os lampejos de guerra civil, mas é uma terra abençoada pelo Senhor Deus. Mas contudo sabemos que existem muitas pessoas sofrendo. A doença é uma realidade, a idade chega e as dificuldades vêm, problemas de relacionamentos conjugais, pais e filhos, vizinhos, problemas no emprego. O sofrimento é uma realidade, e não são poucos que buscam em Deus um alívio para as suas aflições. E estão corretos, porque somente em Deus mesmo nós temos a certeza de socorro para a dor que sentimos aqui neste mundo, seja ela dor física, dor emocional, sentimental ou a dor espiritual. E nós cremos, estamos convencidos que a palavra do Senhor Deus é um santo remédio para estas nossas aflições. Este Deus age de maneira sobrenatural na nossa vida, mas Ele também age de maneira natural nas nossas vidas. Então é sempre uma alegria atentarmos para aquilo que o Senhor Deus nos diz pela sua palavra. Então nesse momento eu vou ler o texto que nós iremos pregar nesta noite. Eu quero tentar ver com vocês uma parte do capítulo 2 de Efésios, os versículos 4 a 10. Nós já fizemos uma exposição dos versículos 1 a 3, está aí no nosso canal, no canal da igreja, o sermão que foi pregado. Mas para um bom entendimento do que nós queremos transmitir nesta noite, eu vou ler dos versículos 1 a 10. Mas a mensagem se dará dos versículos 4, a partir do versículo 4, tá bom, meus irmãos? Então acompanha aí, a partir do versículo 1, Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos, ainda que já houve oração aqui, oração nunca é demais. Nesse momento eu chamo a atenção das crianças presentes aqui também, que preste bastante atenção na mensagem que será pregada, naquilo que o pastor vai falar da parte de Deus, porque esta palavra também tem a ver com as nossas crianças aqui neste local. Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus,
É uma grande responsabilidade mesmo, Senhor, falar das coisas santas do Senhor, especialmente este assunto aqui, Senhor, tão sublime e de tamanha responsabilidade. O Senhor que sonda os nossos corações, Tu conheces as intenções mais profundas do nosso ser, que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos. Eu peço ao Senhor que nesse momento iremos, Senhor, explicar o texto que acabei de ler. Que o Teu bendito Espírito nos guie na verdade, iluminando a nossa mente, assim como o Senhor escolheu o Teu servo no passado, inspirando o Teu servo para registrar o que nós temos aqui, quando Ele encaminhou, Senhor, esta carta para igrejas lá no passado, queridos irmãos nossos, e como o Senhor abençoou, clareando a mente daqueles irmãos, assim eu peço ao Senhor que seja conosco aqui, para que o bendito Espírito do Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Temos consciência, Senhor, de que a nossa oratória, a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento, toda a nossa busca do saber, toda a nossa apologética, nada vale se o Senhor não agir no poder do Espírito Santo, porque é o Senhor que convence. E assim eu clamo ao Senhor por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, pelos meus queridos irmãos que estão acompanhando o culto ao vivo e por aqueles que posteriormente irão ouvir da mensagem. Ó Deus, seja servido em nos abençoar. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma vez perguntaram para um pastor muito querido, o nome dele Leonardo Ravenhill. A pergunta foi feita para ele assim: você ora pelos mortos? Ele respondeu: não, eu prego para eles. Certa feita um outro pastor, professor de teologia, ensinando os seus alunos sobre a importância de pregar o Santo Evangelho. O relato é que ele pegou, a matéria que ele ensinava era a prática de pregação, homilética, ensinando eles a pregarem. E o relato é que ele pegou os seus alunos e levou num cemitério, literalmente. E chegou lá no cemitério, diante de várias tumbas, ele disse para os alunos: agora aqui está a escala dos alunos, e cada um de vocês irão pregar no cemitério. Os alunos olharam assim, o professor deve ter falado assim: tem uma grande lição aí. Aí um deles, acho que a ficha caiu, ele disse: Efésios capítulo 2, é isso que o professor quer nos ensinar. Meus irmãos, a pregação do Santo Evangelho é uma loucura mesmo, como o apóstolo Paulo disse. É uma loucura porque nós pregamos para um cemitério. E tem que ser uma loucura mesmo. Foi por causa deste texto que nós temos aqui nas nossas mãos, que os nossos queridos irmãos lá do passado, os reformadores no século XVI, chegaram à conclusão de que a nossa natureza é totalmente depravada. Foi aí então que eles começaram a falar sobre depravação total. E depravação total, entendido, meus irmãos, num significado muito importante. Depravação total não significa dizer que a pessoa é tão ruim como ela poderia ser. Exemplo, pensa comigo aí, alguém na história da civilização moderna que foi ruim, foi sanguinário, terrível, ditador, matou muitas pessoas. Poderia ir para a história, né? Mussolini, Stalin, Adolfo Hitler. A gente acha assim: será que esse homem poderia ser mais, esses homens poderiam ser mais terríveis do que foi? Era só ter mais oportunidade. Claro que ele poderia dar mais um chute no cachorro. Então, quando eu digo que os nossos irmãos cunharam esta verdade de que a humanidade está numa condição de total depravação, isso não significa que a pessoa é tão ruim quanto ela poderia ser, porque ela sempre poderia ser muito mais do que aquilo ali.
a mãe muito piedosa, quando vai tentar defender um filho delinquente que cometeu um crime, e ela chega a dizer: meu filho cometeu isso, mas não pode, o meu filho não é assim. No fundo, meu filho não é assim, ele não faz essas coisas. Lê do engano para essa mãe, porque se de fato olhar no fundo, ele é pior do que ela imagina, ou daquilo que ele possa ter feito, muito pior. Então, depravação total fala, meus irmãos, da abrangência da morte em todo o nosso ser. O que é que morreu em nós quando Adão comeu do fruto, meus irmãos, que o Senhor Deus disse para não comer? O pecado afetou a nossa vontade. Nossa vontade agora já está afetada pelo mal. Agora a morte afetou a nossa vontade, a morte afetou a nossa mente, a morte afetou as nossas emoções. As nossas estéticas foram totalmente corrompidas pela morte. Isso aqui é dramático demais, meus irmãos. A nossa condição de amar a Deus é decadente. Ninguém consegue amar a Deus da maneira que nos é exigido, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, porque este é o primeiro dos mandamentos: amar a Deus. Quem é que consegue amar a Deus? O pecado causou uma morte em nós que nenhum de nós conseguimos amar a Deus como Ele merece. Nenhum de nós. E, consequentemente, o próximo, que nos é exigido amar como a nós mesmos. Nenhum de nós conseguimos, meus irmãos, porque o pecado causou uma morte nesta nossa vontade. Então, a nossa condição diante de Deus é lastimável. Todos nós fadados ao inferno. Você poderia perguntar: pastor, o que é que uma pessoa faz para ir para o inferno? Nada. Ela já está indo a passos largos, se não houver intervenção divina na vida dela. Então vamos para o texto. O último sermão que nós fizemos aqui da exposição deste capítulo, nós falamos exatamente a apresentação que o apóstolo Paulo faz para a igreja, mostrando a condição daqueles irmãos antes da ação divina na vida deles, que todos eles estavam mortos nos delitos e pecados deles, fadados ao fracasso. E morto, meus irmãos, aqui a linguagem é de morto mesmo. Morto não tem vontade, morto não consegue raciocinar, morto está inerte, ou inércia. Lamento dizer que essa semana nós tivemos a triste notícia de 2 mortes de queridas ovelhas nossas. Na verdade, uma querida ovelha faleceu anteontem, se não me engano, ontem, e o pai de uma querida ovelha nossa. E a gente fica buscando palavras para consolar nesta hora, porque a morte é algo estranho para nós, meus irmãos. Nós sabemos que é uma realidade, mas nós fazemos de tudo para escapar dela, de tudo, e devemos fazer. Mas o fato é, meus irmãos, que cedo ou tarde a morte vai chegar para nós. É assustador falar isso na presença de crianças aqui, mas é uma realidade, que nós não precisamos enganar as crianças. Então, a mensagem que nós pregamos da última vez, o apóstolo Paulo mostrou a condição espiritual da igreja. Todos eles mortos dos vossos delitos e pecados. E agora, então, ele vai dizer o que é que Deus fez, porque só Deus para fazer, meus irmãos, só Ele é poderoso para reverter esse quadro. Olha comigo aí os versículos 4 e 5, por gentileza, de Efésios capítulo 2. Mas Deus, Ele pintou um quadro tenebroso, totalmente nebuloso, e agora Ele apresenta, mas Deus, e tem uma vírgula aí. Essa palavrinha aqui, meus irmãos, é significativo. Isso muda todo o enredo do que Paulo vai dizendo. Vocês estavam mortos, perdidos, fadados, indo para o inferno a passos largos, mas Deus, não foram vocês, foi Deus, porque vocês não podiam fazer nada, vocês não tinham condições de nada, mas Deus. Eu gosto dessa palavra,
porque é aquilo que é impossível para mim e para você, mas Deus. Por isso é que nós podemos confiar neste Deus. Por isso que Ele pode curar as nossas emoções, por isso que Ele pode curar os nossos dramas, nossas doenças, Ele pode restaurar a nossa família, Ele pode trazer alegria plena ao teu coração, uma alegria indizível, que não é explicável e cheia de glória. Só Ele pode fazer isso, mas Deus. Só aqui já seria bom para a gente terminar o culto e ir embora para casa e dizer: eu tenho um Deus que é poderoso e Ele age. É uma ação extraordinária. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele quer lembrar de novo, no versículo 5 ele quer lembrar: e estando nós mortos em nossos delitos. Prestar atenção que Paulo, no versículo 1, ele fala que vocês estavam mortos, mas agora ele está dizendo: nós estávamos mortos, porque eu também estava morto, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí aqui tem uma palhinha do que ele vai dizer lá no versículo 8, 9 e 10: pela graça sois salvos. Ou seja, é uma ação de Deus, é graça, é maravilhosa graça. Não foi a tua liberdade, não foi o teu livre-arbítrio, porque você estava morto. Deus, graça, maravilhosa graça. Ele dá essa apêndice aqui, meus irmãos. Meus irmãos, um Deus que nos revivificou em Cristo Jesus, um Deus que é rico em amor, é um relacionamento amoroso. Imagina comigo, estou vendo aqui muitos casais, pensa comigo, você, quando conheceu o amor da sua vida, a delícia dos seus olhos, imagina a cena, nós nos encantamos pelos olhos. Casais de namorados aqui estão se preparando para casar. Pensa, aí você pega na mão do teu amado, da tua amada, e você vai para um lugar paradisíaco. Pensa aí numa beira de uma praia muito bonita, num pôr do sol, ou no raiar do dia, e você lá contemplando aquela natureza bela, e você vira e vê aquele ser maravilhoso que está do teu lado, ou aquela maravilhosa pessoa que está do teu lado, e aí começam as declarações: que cabelos, seus cabelos são lindos, que mãos, e começam as declarações de amor, de afeto, um para o outro. Que coisa maravilhosa, porque tem alguma coisa atraindo um ao outro. Foi assim comigo quando conheci Sueli. Fiquei encantado, eu quero crer que ela também ficou, eu acho que ficou. E começamos, e aí então surgiu um relacionamento sério, porque houve empatia entre minha esposa e eu. E foi assim com você também, eu quero crer. Ninguém deve ter casado forçado. Agora imagina comigo a cena ao contrário. Você vai para um lugar paradisíaco, maravilhoso, lá contemplando o pôr do sol, você com a sua amada, e aí você olha para ela, os olhos dela não estão alinhados, para não falar outra coisa, e ela começa a dar aquele sorriso, está faltando alguma coisa na boca dela. Você vê os cabelos, como na linguagem de um pastor aí, aquele cabelo com tanto óleo, que dá para lubrificar um caminhão de 8 rodas. Mas contudo você, minha amada, eu dispenso um amor maravilhoso, você é a coisa mais preciosa para mim. É assim, meus irmãos. Agora pensa comigo, o amor de Deus pela igreja. Como é que ele encontrou a igreja? O que é que ele viu na igreja para despertar nele amor? O que era de amável na igreja? O que é que tinha na igreja que atraiu esse Deus dizendo: eu não posso ficar sem você, igreja, porque você me completa, você é a minha amada, porque estava faltando isso em mim. Será que é disso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Quando ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
Preste atenção que aqui não é uma ação de um Deus soprando lampejos numa brasa para ela se acender, para ela ficar viva. Não, meus irmãos, aqui é um carvão seco, sem possibilidade nenhuma de se acender, e só Deus para poder trazer vida, chama. Graça, maravilhosa graça. O evangelista João, escrevendo o seu evangelho, João capítulo 3, versículo 16, é tão conhecido, as crianças citam ele de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma intensidade, não uma intensidade, meus irmãos, de porta larga, mas uma intensidade de porta estreita, apertada, de tal maneira, apertado, apontando para a cruz, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não permaneça morto, mas tenha vida e vida eterna. Que amor é esse, meus irmãos? Dispensado a nós pecadores. O que é que ele viu de beleza em nós? Nada, meus irmãos, nada, se não for isso que Paulo diz aí no finalzinho do versículo 5, pela graça sois salvos. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo falando essa verdade para os romanos, ele diz assim, e a palavrinha está lá, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele não precisava de nada disso, meus irmãos. Quem é Deus para provar o amor dele por pecadores? Mas olha que amor rico, que misericórdia intensa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando, meus irmãos? Sendo nós ainda pecadores. Eu nem havia nascido quando Cristo morreu e Ele já morreu por mim. E quando Ele morre, lá com Ele eu morri. E quando Ele ressuscita, lá com Ele eu ressuscitei. Eu vou mostrar para vocês no texto aqui. Se você quiser uma prova do amor de Deus para a sua vida, olhe para a cruz, olhe para o sacrifício do único Filho de Deus, o Filho do seu amor, o único que tinha tudo para Deus amar, a ponto de não entregar o seu único Filho para morrer por pecadores. Meus irmãos, essa pergunta, ela não tem resposta. Por que Deus? Sendo o Senhor justo, santo, verdadeiro, bom o tempo todo, por que é que o Senhor sacrificou o teu Filho? Hoje pela manhã, estudando aqui Isaías capítulo 5 com os irmãos, um querido irmão fazendo uma pergunta, levou a gente a pensar isso, como a gente pode entender um Deus bom, que tem domínio de todas as coisas, que criou o mundo, que de repente não impede um bruto estuprando uma criança? Por que Ele não impede? A soberania de Deus não podia evitar isso? Por que as crianças sofrem? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que esse Deus é rico em amor, como eu também não sei explicar porque é que Ele sangrou o Filho dele até a morte, por mim e por você. A verdade é que Ele é um Deus amoroso, misericordioso. Então este é o nosso primeiro ponto, meus irmãos. O que é que Ele fez? Mas Deus, sendo rico, nos amou. E aqui estamos, só podemos estar aqui por causa deste grande amor de Deus por nós, meus irmãos. E isso aqui é apenas um ensaio para aquilo que nós iremos experimentar na glória. Se aqui nós não conseguimos amar a Deus de toda a nossa força, pensa você na glória, perfeito, santo na totalidade, agora você honrando a Deus de todo o teu coração. É por isso que nós estamos aqui, na noite deste dia. Segundo, versículos 6 a 7. O que é que Ele fez? Por que Ele fez isso, meus irmãos? Versículo 6 diz assim: e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Preste atenção num detalhe aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que juntamente com Ele, com Cristo, porque vocês lembram, nos sermões passados, nós falamos do poder de Deus e ter tirado o Filho dele da tumba fria, ressuscitando Jesus. Que poder extraordinário!
É este mesmo poder que ele usa para nos livrar das garras de Satanás e nos dar vida. E agora Paulo está dizendo, juntamente com ele, nos ressuscitou. Então, aconteceu alguma coisa na nossa vida que já estamos experimentando de algo que às vezes a gente não consegue ver com tanta nitidez. Mas o que me assusta é o que Paulo diz no finalzinho do versículo 6. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, fato é de que o Senhor Jesus foi ressuscitado e subiu aos céus, está sentado lá. Isso nós sabemos. Mas agora Paulo traz a informação dizendo, não é só ele que está lá, não. Vocês também estão. Ué, eu? Mas eu estou aqui, não estou lá. Como eu entendo isto, meus irmãos? Lembra de Apocalipse 15? Escatologia inaugurada. Já começou, meus irmãos, desde que ele morreu e ressuscitou. Ele está recolhendo os seus, ele está juntando os seus debaixo das suas asas, ele está selando os seus com o Espírito Santo, meus irmãos, está arrebanhando. O dia da ceifa está se aproximando. Interessante que Paulo já havia dito isso. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 1, versículo 3, Efésios 1, 3, Paulo disse assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 19 desse capítulo, diz assim, versículo 19 e versículo 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, exercendo ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Prestar atenção nessa palavra que Paulo fala, lugar celestial ou lugares celestiais. No capítulo 3, a gente vai chegar lá, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo usa isso demais aqui na carta aos Efésios. E agora aqui no capítulo 2, no versículo 6, ele diz que Deus nos fez assentar com Cristo neste lugar, lugares celestiais, meus queridos irmãos. O que nós temos aqui é exatamente essa iniciação de algo que está caminhando para consumar. Já fomos salvos, Deus nos salvou, já nos justificou, é um ato de Deus, graça pura. Mas ainda aqui neste mundo estamos num processo de salvação, por isso precisamos nos santificar. A santificação é este esforço nosso, com esta consciência de que já fomos salvos, para, meus irmãos, termos a consumação do que nos aguarda no céu, porque estamos indo para lá, e aí então será o ato de glorificação. Justificação aponta para trás, Deus já nos deu vida, estamos nós mortos. A santificação diz, olha, não desiste, persevera até o fim, porque quem persevera até o fim é que vai ser salvo. E nós temos a consumação, que é a escatologia consumada, e aí acabou. É isso que nós aguardamos, meus irmãos. Eu não sei se isso alegra o teu coração, ou o que mais tem que alegrar o teu coração. Eu não sei o que é que você anda buscando da parte de Deus. Hebreus capítulo 12, o autor aos Hebreus fala um negócio que assusta a gente. Eu já fiz aqui uma exposição desta carta, mas só para lembrar vocês. Versículo 22, por gentileza. Presta atenção nesse detalhe, versículo 22, 23 e 24. O autor diz assim, mas falando da igreja, dos irmãos, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Está falando do céu, versículo 23. Igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus,
o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O autor aos Hebreus fala de uma maneira que a igreja já está lá. Vocês já chegaram lá, vocês não irão chegar. Isso, meus irmãos, é um consolo para a igreja que sofre aqui. A igreja, entenda essa palavra, a igreja militante. Eu tenho que tomar cuidado com essa palavra militante. A igreja que está militando aqui nesse mundo. Nós estamos caminhando, meus irmãos, para algo triunfante, quando a igreja será totalmente triunfante na glória. E por último, volta para Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Aqui, meus irmãos, nós temos uma síntese do que Paulo já vem tratando. Lembrando que eu disse a palavra síntese. Já é a contraposição de alguns argumentos. Lembra de Hegel, o mentor aí da filosofia moderna que incentivou Karl Marx, que incentivou a nossa sociedade pós-moderna, que apresenta uma tese, e essa tese é uma afirmação, que alguém então apresenta uma antítese, contrapondo essa afirmação, e aí então vem a síntese, que é a negação das duas afirmações anteriores. Aqui eu já estou na síntese, que é exatamente a salvação pela graça, mediante a fé, para as boas obras preparadas por Deus. Meus irmãos, o Senhor Deus faz tudo do início ao fim. É como que dizendo, vocês apenas estão sendo abençoados com toda sorte de bênção, mas tudo depende de mim, nada depende de vocês. Olha comigo o versículo 8 aí. O versículo 7, talvez alguém possa estar perguntando, pastor, o que significa aí o versículo 7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória? Eu não expliquei ele. É a igreja testemunhando no mundo. Essa igreja que sai no mundo testemunhando que esse Deus é um Deus salvador, que Ele está salvando pecadores por amor a Ele mesmo. E aí então o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, a fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque Deus não aceita que ninguém se vanglorie de alguma coisa achando que é bom, porque todos nós estávamos mortos, então não há glória para seres mortais, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, alguém pode estar pensando assim, pastor, então se o senhor está falando que nada depende de mim, então eu não tenho participação de nada, então não importa o que eu faça com a minha vida, Deus já fez tudo por mim, então eu sou um manipulador nas mãos desse Deus? É claro que não, vocês sabem que não é assim. Deus não nos criou como robôs, Ele nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança, seres com capacidade de pensar, de decidir, de ter vontade, de querer fazer. O problema, meus irmãos, foi o pecado que afetou tudo isso em nós, eu já expliquei aqui. Só que agora em Cristo nós temos uma nova criação, Ele nos deu uma nova vida, tudo se tornou novo. Agora a minha vontade está atrelada à vontade de Cristo, as minhas emoções estão atreladas aos sentimentos de Cristo, a minha mente é a mente de Cristo. Mas olha que coisa interessante, esqueça que é pela graça que vocês são salvos, é uma fé que vem da parte de Deus. E aí no versículo 9 assusta a gente, ele diz, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não é a sua liberdade que traz salvação para você, porque senão você é tendencioso a ficar arrogante, senão, eu vou falar aqui humanamente, é um termo humano, senão você vai chegar no céu e vai começar então a bater no peito e dizer, tá vendo, eu sou bom, eu cheguei no céu, eu estou aqui, eu estou salvo, foi o poder da minha decisão, foi a minha moral, foi a minha ética, foi a minha vida santa lá naquele mundo, me fez chegar aqui, ufa, suei a camisa, mas cheguei. E aí então você vai poder se gloriar, se foi você, então você tem que se gloriar mesmo, só que não é para ninguém se gloriar, porque não é por obra, não é nada que nós façamos. Aliás, você estava morto, você já foi num culto fúnebre, você sabe o que é um morto. O morto não ouve ninguém falar dele,
ainda que é depois que morre que as pessoas começam a falar coisas boas, mas não adianta mais, ele não ouve. É depois de morto que ele recebe flores bonitas, né, cheirosas. Não sei, lá, você vai lá no cemitério, aquelas flores não são muito cheirosas não, mas a pessoa leva lá, dá um buquê de flor, não adianta, o defunto não vê, está morto. Então a dica aí, então fale coisas bonitas enquanto a pessoa está do teu lado, mande flores enquanto está vivo, porque depois que morre não adianta. Diga que ama enquanto está vivo, abraça enquanto está vivo, aproveita, meus irmãos. Quantos filhos choram a morte da mãe, porque não pode mais abraçar? Isso, é isso aí, abraça o filho enquanto dá tempo, porque a morte é uma realidade. Um morto não pode fazer mais nada, meus irmãos. É disso que Paulo está falando. Vocês não teve obra nenhuma nesta participação, vocês não podem se gloriar. O que você pode fazer é esticar a mão vazia para que ele encha das obras dele, para você glorificar a ele. Não é isso, versículo 10? Pois somos feituras dele. Essa palavra feitura no grego, quem gosta de estudar o grego aí sabe disso, é uma ação sobrenatural, é uma nova criação, é um encantamento de um poema. Na verdade, a palavra feitura lá é poema mesmo, é como que Deus sendo o poeta, o Espírito Santo sendo a pena desse poeta e Cristo sendo a poesia na vida daquele que estava morto. Feituras dele. Meus irmãos, nós nascemos biologicamente sem nenhuma participação e espiritualmente caminha para a mesma coisa. A vida nova veio sem nenhuma participação nossa, meus irmãos, criados em Cristo Jesus para boas obras. Se você acha que essa doutrina te faz um crente gelado, como a crítica é feita, vocês calvinistas, creem na predestinação, na eleição antes da fundação do mundo, vocês são tudo crentes gelados. Bom, se o calvinista é um crente gelado, porque não entendeu isso aí ainda. Porque aqui nós estamos de mãos dadas com Tiago. Vocês foram salvos para as boas obras, vocês têm fé. Cadê as obras de vocês? Não tem obra nenhuma não. Então você não tem fé. Se tem, é uma fé morta. Porque se tem fé, meus irmãos, são boas obras. E a gente fica perguntando, que boas obras são essas? Será que é dar a cesta básica para o necessitado? Porque isso aí, um monte de gente que não é crente faz. As boas obras aqui, meus irmãos, é você saber que agora você não é mais um transgressor da lei de Deus. Você agora cumpre os 10 mandamentos por gratidão, e isso honra o Senhor, sem querer puxar o holofote para você. Você agora vai dar uma cesta básica para o necessitado, e você não vai pegar o seu celular e tirar uma selfie para postar, para dizer que você fez aquilo ali. Você não precisa de nada disso. Você faz porque você faz por gratidão. Senhor, eu era um miserável pecador morto e o Senhor me deu vida, e eu só estou fazendo isso daqui porque é mão do Senhor, porque senão eu não podia estar fazendo. E aí você não se glorie, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, isso aqui é para nos humilhar. As nossas obras já foram preparadas de antemão. Então tudo que eu vou fazer, o que eu faço já está preparado. É só fazer. Por isso é que no dia do juízo, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive nu e não me vestistes, estive preso e não fostes me visitar. E o crente cara de pau fala: Senhor, Senhor, quando é que o Senhor teve fome? Porque se eu soubesse, eu ia lá e dava. Quando o Senhor estava nu, tem um monte de roupa lá em casa, eu abro meu guarda-roupa, tem roupa que 2 anos que eu não uso, mas está lá, eu deixo lá, porque vá que um dia eu preciso, está lá cheio de poeira. Se eu soubesse, eu tinha dado para o Senhor. Toda vez que deixasse de fazer isso a um desses pequeninos, a mim deixasse de fazer. Isso é muito sério, meus irmãos. O crente que entende que foi salvo pela graça, ele trabalha, e trabalha muito. Mas ele não trabalha para querer chamar a atenção nem de Deus, ele trabalha em gratidão. Senhor, eu estou fazendo isso daqui porque foi o Senhor que preparou para mim. Eu encerro concluindo, meus irmãos, com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 18, ele disse assim, 2 Coríntios 3, 18: e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho. Só um detalhe, meus irmãos, eu não sei se é verdade, mas alguém já disse aí, um especialista, que o espelho não reflete a verdade toda. Nós precisamos de uma outra coisa para entender a verdade. Por exemplo, você olha no espelho, aí você contemplou a sua face lá, arrumou, tá? Alguém já disse que aquilo que a gente vê no espelho é 10 vezes pior do que nós estamos vendo. O espelho nos engana. Nós precisamos de uma coisa bem mais real para mostrar a nossa cara. Então, quando você chega no espelho e fala assim, hoje eu estou bem, mas sabe que você está 10 vezes pior daquilo que você viu. Então, o negócio está feio. Mas aqui, meus irmãos, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Ainda não dá para contemplar tudo, nem podemos, não temos rosto bonito para contemplar a glória do Senhor, senão nós vamos cair como mortos, meus irmãos. E diz que nós estamos nesse processo de metamorfose, nessa transformação de glória em glória na sua própria imagem. A imagem de quem, meus irmãos? Do Filho de Deus, como pelo Senhor o Espírito. Todo dia a santificação vai colocando em nós o caráter de Cristo, todo dia aparecendo mais com Cristo. Foi isso que aconteceu com os nossos irmãos lá no primeiro século em Antioquia, quando na igreja de Antioquia pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos, porque tudo neles lembrava a Cristo, a ponto de quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele disse, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive. Então nós estávamos lá, meus irmãos, todos nós com Cristo quando Ele morreu, e nós estávamos lá quando Ele ressuscitou. E Ele, pois assim, nos abençoe. Qual é a tua aflição? O que é que você espera em Deus? Qual é a tua luta? O que é que você aguarda? Qual é a bênção que você anda buscando? Qual é a dificuldade que você enfrenta? Meus irmãos, qualquer dificuldade, seja ela a que for nesse mundo, não supera, meus irmãos, o amor de Deus por nós. Então, persevere, não desista, não desanime, fique firme. As aflições são reais mesmo, mas nós temos um Deus que é rico em misericórdia, em amor. Que grande amor! Então, por mais que esteja doendo para você, existe um amor que supera essa dor. Então, não desista. Uma hora Ele pode. Eu não sei o que é que você espera, mas eu quero dizer para você, mas Deus pode. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus bendito, ó Senhor, nosso coração se alegra de saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso, tão poderoso que o Senhor trouxe da morte o teu filho quando foi crucificado por mãos de iníquo, sofrendo, Senhor, dor terrível no seu corpo, depois de ter sido chicoteado, dilacerado, tendo colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, que o fez sangrar de maneira quanto mais, sendo levantado naquela cruz, depois dos escravos terem passado nas suas mãos e nos seus pés. Mas, ó Deus, nada se compara à dor que Ele sentiu, quando Ele assumiu no seu corpo santo os meus pecados, para que agora aqui eu pudesse, com vida, louvar o teu santo nome. Ó Deus, dar uma mente cativa a isso, Senhor, para que não venhamos a esquecer deste amor eterno. Se o Senhor não quiser nos abençoar com mais nada neste mundo, Senhor, ainda assim estaremos satisfeitos por aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas o Senhor é tão misericordioso, é tão rico em amor, que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Ó Deus, somos gratos ao Senhor. Não deixa que o nosso coração seja um coração avarento, Senhor, um coração idólatra, Senhor, um coração endurecido para as coisas do reino do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que daqui a pouco estaremos com o Senhor. Na verdade, nós já estamos com o Senhor na glória, reinando. Apenas é uma questão de tempo da ação do Senhor nesse mundo para salvar o último eleito na face da terra. Ó Deus, apressa os passos, Senhor, da tua igreja na evangelização,
em realizar, Senhor, missão de pregar este santo evangelho, de saber que é o Senhor que traz vida ao morto, Senhor. Dá-nos coragem, ó Deus, para que a nossa boca não se cale, mas que possamos, Senhor, ir pelo mundo e anunciar este santo evangelho que salva pecador. Ó Deus, desperta-nos para a tua própria glória, que seja essa a nossa obra aqui neste mundo, de pregar o teu santo evangelho para aqueles que estão nas trevas. E, ó Deus, eu intercedo também por aqueles que nos ouvem, que estão aqui. O Senhor conhece os dramas na vida, as dores, as aflições, as angústias. Só o Senhor tem poder para agir. Por mais que nós temos os recursos naturais e não as desprezamos, mas, ó Deus, o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode mudar circunstâncias. O Senhor pode realizar um milagre. O Senhor pode fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. Ó Deus, eu clamo ao Senhor, age no nosso meio, porque Tu tens poder, e se o Senhor agir, ninguém impede, Senhor. Mas nós nos curvamos diante da vontade bendita do Senhor, e oramos assim no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. Amém.